Do Cleiton Mendes e do Wallace Gomes, neurocientistas que participam nesse momento aqui do programa. Tudo bem? Bom dia aos dois e podem falar pertinho do microfone. Bem-vindos aqui ao programa. Bom dia, uma satisfação, né, poder falar de neurociências e desses temas tão relevantes. Bom dia. Bom dia, bom dia. O que vai ser debatido nesse evento que vai acontecer aqui em Florianópolis no dia de hoje? Bom, nós vamos ter a honra, né, de receber o professor Wallace. O professor é meu co-orientador de pesquisa, um dos grandes nomes de neurociência do nosso país e de referência mundial, na verdade. E ele está em conjunto com outro centro de pesquisa que ele vai explicar daqui a pouquinho, visitando a cidade. Nós não poderíamos deixar, né, de passar essa oportunidade de aprender mais com o professor. E na noite de hoje vamos entender como nós podemos aumentar, de certa forma, né, a nossa longevidade, como você bem falou, não só viver mais, mas viver melhor, aplicando as novas descobertas da neurociência. Aprender com o professor Wallace hoje à noite. Muito bem. Professor Wallace, conta pra gente o que o senhor vai exemplificar para quem for presente lá no evento. O cérebro humano talvez seja, no universo, né, a máquina orgânica mais complexa. Por quê? Porque não existe uma máquina na tecnologia humana capaz de gerar consciência. E o cérebro gera consciência. São 86 bilhões de neurônios e simplesmente trilhões de conexões chamadas sinapses. Então, é uma máquina fantástica, orgânica. Nós vamos falar 3 assuntos principais, né, na palestra de hoje. Né? Nós vamos falar sobre um tema chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro adaptar-se a novas situações, e a relação com a saúde mental, né, que é fundamental. Por exemplo, no mundo, atualmente, 500 milhões de pessoas têm depressão ou ansiedade, ou ambas. Tá? O segundo tema vai ser neuroproteção. O que é neuroproteção? Após um AVC, após Alzheimer, após Parkinson, Huntington, né? Como proteger o cérebro e evitar a morte de neurônios. Vou falar um pouco das pesquisas. E, inclusive, é importante mencionar que, juntamente com o CIEMP, o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, aqui de Florianópolis, lá do Sapiens Park, nós desenvolvemos um neuroprotetor derivado de uma planta, né, muito usada na Amazônia, que vai para a Anvisa final do ano e os testes em humanos vão começar ano que vem. Isso foi desenvolvido em Floripa? Foi desenvolvido em Floripa porque o CIEMP é um laboratório credenciado pela Anvisa, um projeto de mais de 3 milhões de reais, e está na fase final, indo para a Anvisa final do ano, solicitando testes em humanos. O senhor falou de uma planta que é comum na Amazônia. Que planta é essa, professor? Por questões de propriedade intelectual, eu não posso revelar o nome da planta, só o código ST165, porque se nós tivermos patente dessa planta, por exemplo, eles fazem uma busca nacional, mundial, e se tiver um nome divulgado na mídia, pode viabilizar. Infelizmente eu não posso mencionar o nome, mas o código é ST165. E o terceiro tema vai ser sobre a longevidade, né, que é um tema super importante. Já existem experimentos feitos para aumentar a longevidade. Por exemplo, uma questão importante, bem simples aqui. Por que um papagaio vive 100 anos? Por que uma tartaruga vive 100 anos? Por que o gafanhoto vive 3 meses? São questões ligadas à genética. E já existem manipulações. Por exemplo, tem um pesquisador do Rio, Stephen Heeren, né, ele publicou um artigo recente onde, num organismo mais simples, que é o invertebrado, manipulando e usando também um psicodélico, o LSD, eles aumentam o tempo de vida dessa espécie. Então esses temas interessantes vão ser discutidos hoje na palestra. Mas no caso do LSD, para essa espécie, mas para o humano, às vezes não teria que ser alguma outra coisa. Mas é porque nós temos uma noção, às vezes, errônea, né, dos psicodélicos, né? Atualmente existe uma linha muito forte de pesquisa com psicodélicos para tratar, por exemplo, desordens psiquiátricas. Por exemplo, a cannabis. Né? A cannabis tem compostos que induzem a alucinação, etc., que é o THC. Mas também possui o canabidiol, que é usado no tratamento de epilepsia e de inflamações. Então, essa área de psicodélicos em neurociência está crescendo muito e cada vez mais, né, há uma perspectiva grande de ser utilizado em doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Inclusive, essa semana, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu mais um salvo-conduto para uma pessoa poder produzir o próprio canabidiol aqui no estado. Acho que foi um ponto bem importante aí que passou às vezes batido no noticiário, mas aconteceu essa semana. Esse evento, ele vai ser aberto ao público? Como é que ele vai ser? Sim, aberto ao público 100% gratuito. Sim, aberto ao público 100% gratuito, através do apoio de 3 empresas do próprio Sapiens Park, que está apoiando aí para a gente conseguir fazer o evento. Vai ser lá no Sapiens mesmo? Lá no Sapiens, lá no prédio,
da empresa Softplan, lá no segundo andar. Hoje é 6 horas da tarde. Uhum. Que público mais ou menos assim vocês querem focar? Porque são discussões complexas às vezes, né? Não é qualquer pessoa que é atraída por isso também. O público que mais se interessa, geralmente, é o público que está acima de 40, 50 anos. Nosso objetivo vai ser falar de saúde e longevidade. Mas a cada ano, essa faixa tem modificado. Pessoas com 30 anos já estão pensando em maior longevidade. Não só em viver mais, mas viver com mais qualidade, né? Então, um dos temas que nós vamos abordar hoje, por exemplo, é o emagrecimento baseado em evidências sem medicamento. Como tratar ansiedade, depressão, pânico, burnout sem medicamento, aplicando ferramentas com validação científica, que eu e você, qualquer um aqui pode aplicar aqui mesmo. Então a gente vai trabalhar também mudar um pouco essa narrativa de uma farmácia em cada esquina. Na verdade, nós temos muitas soluções que podem nos ajudar a ter mais saúde física e mental e longevidade sem depender de medicamentos como nos vendem geralmente. Não quer dizer que você tenha que tirar, isso não é o ponto. O ponto é que não precisa depender. E essa vai ser uma das minhas abordagens. Eu emagreci, por exemplo, do ano passado até agora 23 quilos, 17 em 3 meses, aplicando evidência científica, nutrição baseada em evidências, sem usar medicamento. Tive transtorno de ansiedade, de depressão, tive ideação suicida, e no caso pânico, da ansiedade e da depressão, o que a gente poderia sugerir, inclusive, aqui para os nossos ouvintes? Porque, vamos lá, antigamente chamava a pessoa de louco, esse é louco, mas a pessoa estava ali passando por um problema de ansiedade, de depressão, são doenças, eu diria, categorizações um pouco mais modernas, porque antigamente a coisa era mais grosseira, assim, no trato, né? Mas como que a gente pode orientar hoje o nosso ouvinte que, de repente, está passando por isso, não digo uma crise de ansiedade, mas sintomas de ansiedade? Quer falar, professor? Sim. Realmente, como eu falei, né, nós chamamos de desordens afetivas, né, que são ansiedade e depressão, né, tem a ver com suicídio também. Existe uma terapia, né, chamada de terapia do exercício verde, né, em países de primeiro mundo, como o Japão e outros, eles chamam de terapia da floresta. Eu chamo de remédio mesmo, alternativos, né, é o exercício verde, que é o exercício feito em ambientes naturais, como parque. Você tem uma ideia? Em animais de experimentação, quando o animal é criado numa gaiola simples, sem nenhum estímulo para os ratos andarem, túneis para eles subirem, eles têm um número de neurônios X no cérebro. Quando eles são colocados em gaiolas, nós chamamos com ambiente enriquecido, quando esses animais são criados nessa gaiola com ambiente enriquecido, eles adquirem 50 a mais de neurônios no cérebro. 50% a mais de neurônios no cérebro. Né? Porque o cérebro adulto, né, diferente do que se pensava, ele produz novos neurônios. Qual é o nosso ambiente enriquecido? A natureza, os parques. Há uma interação muito grande entre cérebro, estímulos sensoriais e estímulos motores. Tá? Existem dados científicos mostrando, né, que o exercício físico em ambientes naturais diminui sintomas de depressão e ansiedade. Inclusive, para concluir, tem uma pesquisadora e neuropsicóloga americana chamada Tracy Shores. Ela criou uma terapia chamada MAP Training, treinamento físico e mental. Eles trataram pessoas, moradores e moradoras de rua, com sintomas de violência extrema, pobreza extrema, com sintomas de depressão e ansiedade. Essa terapia ela envolve meditação, mindfulness, atenção plena, dança, zumba, né, e caminhadas. Com essa terapia chamada MAP Training, eles encontraram uma diminuição de depressão e ansiedade. Então, evitar o sedentarismo, praticar o exercício verde, um hobby, é fundamental para diminuir esses sintomas, por exemplo. Muito bem, vamos lá então. A palestra vai ser hoje 6 horas, né? 6 horas. Lá no Sapiens Park, no prédio da Softplan, bloco A, segundo andar. Vagas limitadas, são apenas 40 vagas para quem quiser participar. Tem algum link que a pessoa precisa fazer a inscrição? Acredito que seja mais fácil pelo meu Instagram, se for possível. Que lá tá o link, pode ser? Pode ser, claro. @neurocleiton. @neurocleiton. Lá no link da bio tá Cleiton com C-L-E ou com C-L-E-I-T-O-N, isso. É E, né? Ele é Cleiton. Isso, C-L-E-I-T-O-N. Porque às vezes tem Cleitons que são Claytons. Mais fácil porque a URL ficou muito extensa para eu falar aqui. Então é @neurocleiton. Neurocleiton, isso. Tá lá o link. Quero agradecer a presença dos dois aqui no programa de hoje e desejar um grande e excelente evento logo mais. Obrigado, viu? Foi um prazer imenso. Muito obrigado. E eu quero enfatizar a participação incrível do CIEMP de Florianópolis nesse trabalho para proteger o cérebro com produto natural. Pois
Isso aí nós vamos ter que aprofundar em algum momento, porque realmente eu fiquei muito surpreso aqui com essa informação de vocês. Obrigado pela gentileza, pela visita aqui no nosso programa. Cleiton Mendes e professor Wallace Gomes, neurocientistas, ao vivo aqui no Ligado.